Bom dia! Tudo bem com vocês? Você está aqui no meu espaço de mentoria, saber e interpretação, um espaço proposto para você também. Venha fazer parte desse espaço. Se não é inscrito, se inscreva, dê seu like, compartilhe o conteúdo, faça seu comentário. Quer fazer um curso de hermenêutica filosófica comigo? Aprender sobre os filósofos que trabalharam com a interpretação? Venha fazer esse curso, é um curso extraordinário. Vamos estudar sobre Hans Gadamer, Paul Ricoeur, vamos estudar sobre Heidegger, anteriores a, claro, Gadamer e Paul Ricoeur, mas que Gadamer cita, menciona, não é? O Heidegger, o Schellenmacher, o Guilherme Tilden, não é? E outros filósofos como Hegel, como Merleau-Ponty, como também o Jean Baptiste e outros tantos que poderíamos aqui estar mencionando. Venha fazer esse curso. Entre em contato comigo pelo WhatsApp 62 98109 1777. Hoje vou falar sobre Jean-Jacques Derrida. Jacques Derrida, ele tem muito a nos falar, porque ele é o responsável, podemos dizer assim, pela desconstrução, a teoria da desconstrução, a proposta da desconstrução. E esta é uma proposta que está muito voltada ao pós-modernismo. E por isso ele é um filósofo muito atual para o contexto pós-moderno. O golpe que Derrida ele desfere sobre a corrente estruturalista, ela é exemplificada dentro do texto que ele escreve, a estrutura e o signo e o jogo no discurso das ciências humanas. É nessa obra que ele vai, então, desferir um golpe sobre a corrente estruturalista. Derrida critica o desengajamento crítico da análise estrutural. Entre outras coisas que Derrida também vai reconhecer, ele vai reconhecer, por exemplo, que o conceito e a palavra estrutura têm a mesma idade da episteme, ou seja, ao mesmo tempo da ciência e da própria filosofia ocidental, que vão mergulhar as suas raízes no solo da linguagem comum e no fundo do qual até a episteme vai ser reconhecida para trazer a si um deslocamento metafórico. Então, diante do que o teórico francês, o Jacques Derrida, propõe, é que ocorre uma ameaça metodológica em que a estrutura, para ser melhor percebida, deve ser observada a partir de uma proposta textual que Derrida desenvolve, que é a escritura e a diferença. Então, uma série de textos nos quais Derrida se volta para a questão da estrutura circunscrita, certo? Do texto escrito, e por isso o termo escritura, tal atitude, ela, é o melhor, não é altitude, tal atitude, nesse caso, ela é empregada e é desenvolvida por Derrida com uma proposta de uma rediscussão e um redimensionar da noção da estrutura, sobre a qual se pode erigir todos os estudos estruturalistas, tá? Como o caso de Saussure, de Jean Lacan, de Levi-Strauss, né, entre outros. Então, a lucidez teórica derridiana, ela nos leva a afirmar, na plena efervescência estruturalista, que como vivemos da fecundidade estruturalista, é demasiado cedo até para chicotear esse sonho. Mas Derrida vê por um outro ângulo. Derrida vai dizer que é preciso desconstruir essa fecundidade e essa legitimidade a partindo para a observância de alguns obstáculos epistemológicos que o estruturalismo propõe e que acaba por extrair ou reprimir a toda a abrangência da escrita, a toda a dimensão da escrita e da escritura. Jacques Derrida, então, procura discernir esse programa estruturalista, apresentando,
de forma esterilizante ou de forma precipitada e dogmática uma investigação acerca da noção de estrutura. Por exemplo, longe até de se apresentar apenas como uma tentativa de vir abalar as seguranças logocêntricas e etnocêntricas, ele pretende, na verdade, produzir novas configurações para elas, ou ainda não se trata apenas de uma crítica ou de uma metafísica ocidental, mas de um propósito de destruição, de um apagamento de esquecimento. E não tem um sentido próprio de abandono, mas tem conceitos de metafísica para abalar a metafísica, uma vez que, ainda de acordo com Derrida, vai ser disposto que nenhuma dessas linguagens ou nenhuma dessa sintaxe e de nenhum léxico vai ser uma história desenvolvida com enunciados. Então, Derrida vai reconhecer, por exemplo, que o gesto de se produzir o descentramento com o pensamento da estruturalidade, da estrutura, e até de um retomar a questão do abalo e da noção de certos aspectos, é preciso, então, promover toda uma rediscussão e um redimensionamento e uma reconfiguração de uma estrutura no pensamento moderno. E é com base nesse raciocínio que Derrida registra a dívida assumida pelo estruturalismo, direta ou indiretamente, partindo até da fenomenologia e da tradicionalidade da própria filosofia ocidental. Então, assim é que a gênese e a estrutura e a fenomenologia, há uma ampla discussão proposta por Derrida acerca dessas, com a relação entre estruturalismo, fenomenologia e a própria filosofia. Então, a partir das noções de gênese e estrutura, tá? Com base no trabalho de Husserl, a escolha desse pensador vai se impor que Derrida, com maior intensidade, ele vai desenvolver um estilo de um pensamento husserliano que se torna mais atento à historicidade do sentido do que a possibilidade do seu devir, mais respeitador daquilo que a própria estrutura permanece e propõe e deixa aberto. Então, esse nativo dessa prática se torna uma estruturalidade de uma abertura e talvez até um lugar insituável em que a própria filosofia vai se enraizar, em especial quando descreve algumas estruturas. Existem estruturalidades, existem áreas, existem estruturas, conforme Jacques Derrida, que precisam ser desconstruídas, precisam ser reanalisadas e precisam ser reavaliadas. Na verdade, nós podemos observar que há uma atenção voltada em Derrida para as diferenças e para as margens, para as diferenças que as margens propõem dentro de expressões determinadas particulares nas literaturas. E há uma desconstrução significativa que abala o próprio interior das ciências humanas, e é por conseguinte que nesse interior os discursos sobre literatura promovem uma decomposição e uma reconfiguração dos discursos de dentro e de fora, detonando assim a tranquilidade desses discursos de contextos heteróclitos. Logo poderemos então aprender com Derrida a recolocar, em cada vez esquecer o já sabido, de reinventar o mesmo, mas também de se colocar a tarefa de redefinir as totalidades dos acontecimentos, e essa atitude, então, pode se assumir através da própria fenomenologia, da psicanálise, da filosofia e de todos os estudos culturais que envolvem, absorvem a teoria literária, inclusive diante dessa desconstrução proposta por Jacques Derrida. Ok? Então, era isso que nós tínhamos para conversar com você hoje, que já conversamos, e agradecemos a todos.